Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo voltando novamente aqui agora para trazer a terceira parte do nossa resolução de exercícios, da nossa revisão de física aplicada. Vamos continuar falando sobre movimento, né? Aqui nesse vídeo a gente vai falar mais relativamente sobre o lançamento oblíquo e o movimento circular uniforme. Bom, vamos lá, né? Então, em um espetáculo, show de acrobacia, né? Um motociclista abandona a extremidade da rampa com uma velocidade de 108 km por hora e sobrevoa uma fileira de fuscas estacionados, descendo finalmente uma outra rampa idêntica e à mesma altura em que a abandonou a primeira. Tá? Então, antes de mais nada aqui, vamos fazer a conversão, né? A velocidade que foi fornecida esse, esse exercício é uma velocidade de 108 quilômetros por hora e a gente vai fazer então, usar a razão ali, né? 1 metro por segundo é o equivalente a 3,6 quilômetros por hora. Nós teríamos aqui que a mesma velocidade, metro por segundo, que é só fazer a divisão, né? 108 vezes a velocidade de 30 metros por hora. Então, essa é a velocidade de lançamento, né? Se trata aqui de um lançamento oblíquo, considerando a inclinação da rampa, então, de 32 graus, e ele trouxe para nós ali os valores de seno, os valores de cosseno. Tá? Ele quer saber quanto tempo permanece, né? No caso, o motociclista permanece em voo, né? Então, ele quer o tempo total, né? Ou seja, ele sai da rampa e ele retorna. Né? Então, nesse caso da letra A, a gente precisa lembrar que nós temos a altura máxima, então você tem um tempo de subida e você tem um tempo de descida. E nesse caso, o tempo de descida e o tempo de subida são iguais, já que as rampas estão à mesma altura, né? Ele volta exatamente à altura. Então, o tempo total é igual a 2 vezes o tempo de subida. E o tempo de subida, ele pode ser calculado pela velocidade inicial y dividido pelo valor da gravidade. Tá? Essa velocidade em y, a gente vai precisar calcular. Né? Então, velocidade inicial em y, ela é a velocidade vezes o seno do ângulo θ. Nesse caso, a velocidade é 30, ele lançado, e o ângulo é de 32, né? Seno de 2 graus. E o enunciado nos fala que é 0,53. Tá? Então, a velocidade em y é 30 vezes 0,53. Nós teremos, então, 30 vezes 0,53, 15,9. 15,9 metros por segundo. Pensando-se nisso, a gente vai ter, então, que o tempo total é 2 vezes 15,9 dividido pela gravidade, que é 10. Tá? Então, se eu dividir os 15 por 10, vai dar 1,59. Multiplicando por 2, a gente tem 3,18 segundos. Então, ele fica esse tempo no ar. Tá? E a B, ele quer saber quantos Fuscas, né, foram, né, estacionados lado a lado. Então, a gente precisa do alcance. O que, que é o alcance? Quanto que ele percorreu? Qual é a distância que ele percorreu? Alcance. Né? Qual é a distância? Por quê? O número de Fuscas vai ser esse alcance dividido pelo tamanho do Fusca. No caso, o tamanho do Fusca é de 2,1 metro de largura. Ou seja, cada Fusca ocupa esse comprimento. Então, se eu pegar o comprimento total e dividir pelo tamanho do Fusca, eu tenho aproximadamente quantos Fuscas foram necessários. Tá? Eu vou precisar calcular esse alcance. O alcance, tá, pessoal? Tem duas formas de a gente calcular. Existe uma fórmula, que é essa daqui,
né, velocidade ao quadrado vezes seno de 2θ sobre gravidade, é uma possível forma. Né? E existe uma outra fórmula, que é a seguinte: essa daqui não depende do tempo, tá? Eu não preciso do tempo de voo. Mas a outra fórmula do alcance é a velocidade em x vezes o ΔT, né? Ou seja, quanto ele levou, né? O tempo que ele levou para fazer toda a trajetória. Se eu sei esse tempo, tá? O tempo é de 3,18 segundos. Tá? Provavelmente na sala de aula eu devo ter resolvido pela outra expressão. Eu estou fazendo de uma segunda forma. Só que eu preciso da velocidade em x para fazer esse cálculo. Então vamos fazer aqui, ó. Velocidade em x vai ser igual a velocidade do lançamento, que é 30 vezes o cosseno de 32 graus. E o exercício nos fornece que é 0,85. Tá? Então ficaria aqui 30 vezes 0,85, que daria para nós, né? 25, 25,5 metros de cidade então, na horizontal. Então, o alcance vai ser os 25,5 vezes, né, o tempo que ele levou para fazer toda a trajetória, que é de 3,18. Então, multiplicando por 3,18, nós vamos ter aqui um alcance de 81,09 metros. Né? Então, tem o alcance que nós precisávamos. Então, agora, sabendo o alcance, a gente vai pegar o alcance de 80,09 e vai dividir pelos 2,1. Tá? Fazendo essa relação, nós vamos ter aqui que são a conta, né? Ela dá 38,6. Mas como o número de fuscas é o número de 38 fuscas, a pessoa não coloca 39, porque não cabem 39. Cabem 38 mais uma metade de um fusca. Então, posso afirmar que são 38 fuscas. Tá? 39 já não daria para colocar ali dentro. Certo? Então, não é questão de arredondamento, é mesmo uma questão de capacidade. Não cabe em 39, cabe em 38. Bom, vamos para o próximo. Num teste de balística, um projétil foi lançado no solo sobre um ângulo de 45 graus com a horizontal, retornando ao solo 360 metros adiante do ponto de lançamento. Então, quer dizer que ele nos deu o alcance, ele teve um alcance total de 360 metros. Considerando a aceleração da gravidade com valor de 10 metros por segundo, pode-se dizer que a velocidade de lançamento do projétil foi em metros por segundo e, então, no caso, ele quer que a gente determine ali a velocidade, tá? Tendo aqui como relação para nós o alcance. Né? Então, nós temos o alcance e temos o ângulo de direção. Então, a gente vai usar aqui a fórmula do alcance que a gente viu anteriormente. Né? Então, o alcance é igual a velocidade ao quadrado vezes o seno de 2θ. Professor, por que você está usando essa expressão? Porque eu não tenho tempo. Tá? Então, se a gente pensar aqui nessa expressão, nós temos que o alcance foi de 360, a velocidade é o que a gente precisa. O seno vai ficar seno de 2θ, o θ é 45 graus, então 90, dividido pela gravidade que ele pediu para a gente usar, que é 10. Tá? Seno de 90 é 1, então a gente chega em 360, é igual a velocidade ao quadrado dividido por 10. Resolvendo essa expressão, nós vamos ter velocidade ao quadrado igual o 10, passou lá multiplicando, vai ficar 360 vezes 10, que vão dar 3.600. Logo, a velocidade de lançamento
vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 3.600. Tá? Como velocidade de lançamento, e a gente está se preocupando com o módulo, tá? Então, para a gente, tanto faz se é positivo ou negativo, a gente quer o valor da velocidade, a gente vai desprezar o sinal de positivo e negativo, só falar o valor. Então, 3.600, né? Raiz quadrada de 600, 60. Tá? Então, note que no anterior eu usei o alcance como velocidade em x vezes o tempo, né, que leva para chegar. Aqui eu já usei uma expressão diretamente para o alcance. Qual que é a vantagem? A outra usa o tempo, então se você tem o tempo, você pode utilizá-lo para calcular o alcance. Nessa pergunta, como eu não sabia o tempo, eu usei a expressão de alcance que não relaciona o tempo. Né? Ela trabalha com a velocidade, o ângulo e a gravidade. Tá? Não que se você tentasse fazer de outra forma, você não conseguiria, mas talvez você levasse mais tempo para executar a mesma tarefa. Tá? Então vamos para o exercício 15. Um jogador de futebol chuta uma bola numa direção que faz 45 graus com o plano do campo. Sabendo que depois de 3 segundos ela atinge o ente, daí determine dado seno de 45 por seno de 45 e 10, ele quer a velocidade com que a bola foi chutada. Note que aqui a gente não tem o alcance. Tá? Nós não temos o alcance. Nós temos aqui o tempo. Né? Então, uma relação. Como que a gente vai resolver essa situação? A gente vai usar o tempo de subida, ou o tempo total. Né? Tempo total, vamos voltar ali, ó, tempo total, tempo de voo, tempo total. Nessa situação, é 2 vezes o tempo de subida. Tá? O tempo de subida é a velocidade inicial em y dividido pela gravidade. Certo? Então, olha que interessante, tá? Se a gente trabalhar com essa expressão. 2 vezes a velocidade inicial em y a gente não sabe. Gravidade é 10. Igual é 3 segundos. Né? O tempo que ele leva é 3 segundos. Então, dessa expressão aqui, a gente consegue chegar que a velocidade inicial em y é igual a 3 vezes 10 dividido por 2, que vai dar 15 metros por segundo. Ou tem a velocidade inicial em y. Ele quer a velocidade subida. A velocidade, ela foi chutada. Mas como que eu vou chegar nisso? Vamos lá. Né? A gente viu também que a velocidade inicial em y, ela é velocidade vezes o seno do ângulo. Dessa forma, eu posso dizer que a velocidade v é a velocidade em y dividido pelo seno do ângulo. Tá? Note que eu só passei o seno dividindo. Agora eu sei, a velocidade inicial em y é 15. O seno de θ é o seno de 45, que é 0,71, né, aproximadamente. Logo, a velocidade dela de subida vai ser 15 dividido por 0,71, que vai fornecer aqui para a gente 21,12, aproximadamente, então, 21 metros por segundo, né, a velocidade com que ela foi lançada. Tá? Temos aqui a resposta da letra A. A resposta B, ele quer que a gente determine a altura máxima. Como que é a altura máxima? O y máximo, ele é dado pelo y inicial, mais a velocidade inicial em y ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Como ele está saindo do solo, a gente tem posição inicial zero. A velocidade inicial em y a gente descobriu, ela é 15. Então, 15 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Gravidade é 10, 2 vezes 10, 20. Estou fazendo essa conta.
vai ter aqui 15 ao quadrado, dividido por 20, nós vamos ter 11,25 metros. É a altitude máxima que esse cara chega. Note que todo o exercício está sendo baseado nessa velocidade inicial em y. Perfeito? E a gente quer o alcance também. Tá? Agora eu tenho a velocidade, né? Poderia usar a expressão do alcance que a gente usou aqui, ou eu sei o tempo e eu poderia usar a velocidade no eixo x. Tá? E eu vou usar a velocidade no eixo x. Professor, mas por que você vai usar? Pessoal, o ângulo que ele me forneceu é um ângulo de 45 graus. O que quer dizer um ângulo de 45 graus? Tá? A gente tem isso daqui, ó, 45 graus. Tá? Você tem a velocidade em x e a velocidade inicial em y. Tá? Eu cheguei que a velocidade inicial em y é 15. Quanto vai ser a velocidade em x? Também vai ser 15. Exatamente porque a 45 graus, as duas componentes do vetor têm o mesmo valor. Tá? É exatamente um quadrado. Certo? Então eu posso afirmar que a velocidade em x é igual à velocidade inicial em y, que é igual a 15 metros por segundo. Isso facilita muito na resolução desse exercício. Você pode ver aqui, ó, que seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é igual a 0,71. Então ele bate bonitinho, bonitinho mesmo, quando a gente trabalha com essa relação. Tá? Exatamente com essa relação. Então, se eu pegar o nosso ΔX, o nosso alcance, tá? Nosso alcance, ele vai ser a velocidade em x vezes o ΔT. Tá? A velocidade em x é 15 e o tempo ele forneceu para nós, né? É 3 segundos. Então, vezes 3, temos 45 metros de alcance. Tá? Então, claro que se você fizer da outra forma, né, você vai chegar num resultado muito próximo desse daqui. Pode dar uma pequena variação? Sim, porque questões de aproximação. Né? A velocidade v, por exemplo, ela não é 21, é 21, alguma coisa. Então, isso pode gerar umas discrepâncias, né? Mas são discrepâncias toleráveis nessa situação. Bom? Mas a charada aqui estava em achar essa velocidade. Ela note que eu consegui achar a velocidade de lançamento, eu consegui calcular a altura máxima, e já que o ângulo era 45 graus, eu consegui achar a Vx sem esforço para calcular o alcance. Bom? 16. Aqui a gente vai entrar, então, no 16, 17, 18 em movimento uniforme, movimento circular uniforme. Tá? Então, um ponto em movimento circular uniforme descreve 15 voltas por segundo em uma circunferência de centímetros de rádio. Sua velocidade angular, seu período e sua velocidade linear são, respectivamente, bom, se ele está falando que faz 15 voltas por segundo, a gente tem a frequência. Tá? A frequência dele é 15 Hz. Tá? Então ele vai querer aqui que a gente determine todas as relações possíveis. Bom, primeiro, velocidade angular. Né? Como que a gente calcula a velocidade angular? Velocidade angular é 2π dividido pelo período, tá? Ou vezes a frequência. Tá? Então, se eu pegar a frequência, 2π vezes 15, a gente vai ter uma frequência, uma velocidade angular de 30π rádios por segundo. Tá? Isso é interessante, porque fazendo essa conta aqui, eu já acabei com o problema. Tá? Se você reparar ali dentro, já que é uma questão com alternativa, a única que apresenta velocidade angular de 30π rádios por segundo é a alternativa C.
A primeira fala 20 Hz, a segunda 30, a D 60 pi Hz e a última 40 pi Hz. Eu já matei a resposta, né? A resposta é a letra C. Mas vamos calcular o restante. Tá? Ele quer o período também. Período. Né? A frequência é 1 sobre o período. Logo, eu posso dizer que o período é 1 sobre frequência. Tá? Eu tenho 1 sobre a frequência de 15. Então, eu tenho aqui 1 quinzeavos de segundo. Realmente. Né? Então, a alternativa C eu tenho 1 sobre 15avos de segundo. Belezinha. Tá? Forma fenomenal ali. E por último, a gente vai trabalhar com a velocidade linear. A velocidade linear, ela pode ser determinada da seguinte forma, né? 2π vezes u dividido pelo período. Certo? Só que aqui que entra a parte interessante, né? 2π sobre período é a velocidade angular, então eu posso fazer velocidade angular vezes raio. Velocidade linear vai ser os 30π vezes o raio, que é 8, chegando a 240 pi centímetros por segundo, já que o raio está em centímetros. Temos aqui a velocidade angular, 240 pi centímetros por segundo, então realmente é a alternativa C. Tá? Vamos lá para a nossa questão 17. Tem um equipamento industrial, duas engrenagens A e B, né, giram 100 vezes por segundo e 106.000 vezes por minuto. Tá? Então, ele está dando a frequência. Tá? Então, a frequência de A é 100 Hz. A frequência de B é 6.000 RPM. Tá? A gente vai converter para Hertz. Né? Então, eu vou dividir isso daqui por 60. Tá? Então, você tem o seguinte, né? Hertz é igual a 60 RPM. Vou fazendo aqui a simplificação, ó. A gente vai chegar que vamos ter 100 Hz. Opa, o que quer dizer isso? A frequência de A é igual à frequência de B. Se eles têm frequências iguais, isso implica para nós que o período de A é igual ao período. E o que ele quer que a gente faça? Ele faça a razão entre o período de A pelo período de B. Agora, se A e B são iguais, a razão entre os períodos vai ser igual a 1. Né? Mesmo sempre vai resultar em 1. Nós temos aqui a alternativa C. Okay? Então vamos ali para o nosso último exercício, exercício 18. Dois exaustores eólicos instalados no telhado de galpão se encontram em movimento circular uniforme com frequências de 2 Hz e 2,5 Hz. Então vamos chamar aqui frequência do primeiro, 2 Hz, e a frequência do B, do segundo, é de 2,5 Hz. A diferença entre os períodos desses dois movimentos é igual a... O que é Hertz? Hertz é rotação por segundo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Calcular os períodos. Tá? Determinar aqui os nossos períodos. Então, a frequência de A é igual a 1 sobre o período de A. Logo, o TA, que é o período de A, vai ser 1 sobre a frequência do A. Tá? Então, a gente vai ter aqui 1 dividido por 2. Então, tem meio segundo. Então, o A ele realiza uma volta em meio segundo. A frequência de B vai ser 1 sobre o período de B, que vai nos levar que o período de B é igual a 1 sobre a frequência de B. Tá? 1 sobre 2,5. 1 sobre 2,5
é igual a 0,4 segundos. Ele leva 0,4 segundos para realizar uma volta completa. Período menor, já que sua frequência é maior. Ele quer a diferença entre esses dois períodos. Então, se eu pegar o período de A menos o período de B, nós vamos ter 0,5 menos 0,4. Isso nos leva a 0,1 segundo. Alternativa correta. Tá? Pessoal, encerro então aqui a nossa revisão, né? Primeira avaliação, que vai até a parte de movimentos, né? E mais precisamente a parte de movimento circular uniforme. Grande abraço, ótimos estudos e boa sorte.